Este é um complemento da aula 6. Trata do uso do algoritmo de Euclides para cálculo de máximo divisor comum. Em matemática, o algoritmo de Euclides é um método simples e eficiente de encontrar o máximo divisor comum entre dois números inteiros diferentes de zero. É um dos algoritmos mais antigos conhecido desde que surgiu nos livros 7 e 10 da obra Elementos, de Euclides, por volta do ano 300 a.C. O algoritmo não exige qualquer fatoração. É também conhecido como o método das divisões sucessivas. O MDC de dois números inteiros é o maior número inteiro que divide ambos sem deixar resto. A mais antiga descrição que se conhece do método usado no algoritmo de Euclides é da sua obra Elementos, 300 anos antes de Cristo, o que o torna um dos algoritmos numéricos mais antigos ainda em uso corrente. Surge na sua obra Os Elementos, 300 anos antes de Cristo, especificamente nos livros 7, proposições 1 e 2, e 10, proposições 2 e 3. No livro 7, o algoritmo é formulado para inteiros, enquanto no livro 10 é formulado para comprimentos de segmentos lineares. Dir-se-ia hoje que estaria formulado para números reais. O algoritmo tem muitas aplicações teóricas e práticas. Ele pode ser usado para gerar quase todas as importantes aplicações tradicionais usadas em diferentes culturas em todo o mundo. Ele é um elemento-chave dos algoritmos RSA, um método de criptografia de chave pública usado no comércio eletrônico. Ele é usado para resolver equações diofantinas, tal como na descoberta de números que seja satisfatório em múltiplas congruências, teorema chinês do resto, ou o inverso multiplicativo de um número finito. Ele pode também ser usado para construir frações contínuas, em um método para o teorema de Sturm, para descobrir raízes reais em um polinômio, e em vários algoritmos modernos em fatoração de inteiros. Finalmente, é uma ferramenta básica para obter na teoria dos números modernos, tal como o teorema de Fermat-Lagrange e no teorema fundamental da aritmética. A ideia principal no algoritmo de Euclides é que o MDC pode ser calculado recursivamente, usando o resto da divisão como entrada para o próximo passo, o que é baseado na seguinte propriedade do MDC. MDC entre A e B é igual a MDC entre B e R, onde R é o resto da divisão de A por B. Isso quer dizer que o resto da divisão em uma chamada do algoritmo será usada como entrada para a próxima chamada. Exemplo: calcule o MDC entre 348 e 156. Então, 348 dividido por 156 resulta 2 de quociente e 36 de resto. Como o resto não é zero, substituímos o dividendo e o divisor. Então, 156 dividido por 36 é 4. 156 menos 144, 12. Como o resto não é zero, substituímos o dividendo e o divisor. Então, substituímos por 36 dividido por 12. 36 dividido por 12 resulta em 3 e resto zero. Quando se chega no resto zero, é o final. Então, aqui eu tenho o diagrama do que foi feito. Portanto, o MDC entre 348 e 156 é 12. Exercício: calcule o MDC entre 540 e 300. Então, eu começo aqui. Sabendo inicialmente que a primeira linha eu coloco os quocientes e na terceira o resto. Então, eu começo aqui. 540 dividido por 300, 1 vezes 300,
e resto sobra 240. Eu passo, como o 240 é o resto, eu passo ele para o lado do 300. Então eu vou ter 300 dividido por 240, 1. 1 vezes 240 mais 60 dá o 300. Agora eu faço o seguinte, o 60 aqui é o resto, então eu passo ele ao lado do 240. Então eu vou ter 240 dividido por 60 é 4. E dá como resto aqui 0. Tá? Quando eu chego no resto 0, terminou. Então, este número aqui, nessa segunda linha, é que é o máximo divisor comum entre os números 540 e 300. Resposta: o máximo divisor comum entre 540 e 300 é igual a 60.